Senhor presidente, nobres pares, poder público, na pessoa dos secretariados que se encontram aqui presente, sociedade civil, população que nos acompanham pelos meios de comunicação. Hoje, dia dedicado a homenagear o servidor público, renovo a minha gratidão a todos que se dedicam a servir o público. A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas. Parabenizo a todos os servidores da Câmara Municipal, parabenizo a todos os servidores do CAP, Centro de Apoio Pedagógico, e todos os servidores de Buriti, seja em a todos os segmentos. Hoje nós vamos tratar de um assunto mais importante para a nossa Buriti, né? A discussão do orçamento público do nosso município para os próximos anos. Hoje falaremos de forma didática para a população sobre PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária, e a Lei Orçamentária Anual. Eu, presidente da Comissão, né, de Orçamento, Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio Municipal, André de Oliveira Costa, vice-presidente Matheus dos Anjos Tertulino e relator Elton Coelho Diniz. Estamos aqui para, de forma didática, tratarmos um momento de escuta, um momento de participação da sociedade buritiense, tratarmos aqui com muita responsabilidade, com muito compromisso, aí do orçamento aí para esses próximos 4 anos. Declaro aberta as discussões. Passo aqui para o nosso advogado, advogada aqui da Câmara. Só frisando que já houve uma audiência pública do poder público, né, mas comissão de orçamento, né, juntamente com toda a Câmara, achou necessário, de suma importância, esse momento de trazer, aproximar a população, esse momento de escuta, participação da população, né? Então, estamos promovendo esse momento hoje aqui com a nossa Buriti. Obrigado, presidente André, da Comissão de Orçamento e Finanças, né? Agradecer aqui a presença dos nobres vereadores, agradecer a presença do Rogério, que é da Comissão de Constituição e Justiça, que também foi um pleito seu, né, a promoção dessa audiência pública da Câmara Municipal, nosso vereador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Hélio Flora, nosso presidente, vereador Lulu, nosso contador aqui, o Dalton, controlador-geral do município, João Vitor, e população presente, nosso procurador-geral Domingos, nosso secretário. Aqui nós iremos
abordar o tema do orçamento público do município de Buriti. Tentar desmistificar um pouco dessas nomenclaturas complicadas, o que é um PPA, o que é uma LDO com a LUA. Tentarei transmitir aqui humildemente, com os conhecimentos que são afetos aqui pela minha experiência, transmitir o que é cada um deles e qual a importância deles para o nosso município de Buriti. Então, o tema da nossa palestra hoje é responsabilidade fiscal e planejamento, porque a gente está tratando do planejamento do município para os próximos 4 anos, né? Nobre professor Aleandro Borges, que sempre faz suas lives, fazem suas colocações, não é de hoje, sempre também no governo anterior ele sempre teve à frente aí das indicações dele para a LDO. E aqui a gente vai tentar desmistificar o que é isso, né? O que é um PPA, o que é um LDO e o que é com a LUA. E por que essa audiência pública é uma das mais importantes para o município de Buriti e tentar conscientizar a população que participe cada vez mais dessas audiências públicas, porque é agora, nesse momento, na construção desse orçamento público, que se pode dar sugestões ao Poder Executivo, porque o Poder Executivo mapeia o município de Buriti e coloca em um plano o que ele acha que vai ser importante para os anos seguintes. Mas, às vezes, né, com uma sugestão, a população, os anciãos, né, que são importantes também nesse projeto, eles podem dar considerações que tragam mais realidade àquele plano, né? Porque um plano não significa dizer que ele vai ser 100% fiel à realidade. Então, por isso, a importância da população. Então, a população sempre pede mais serviços de melhor qualidade, a população quer saber da transparência, em que se gastará o dinheiro público, quanto será gasto, qual será o resultado. E a população cobra. Aqui, toda semana, os vereadores estão fazendo requerimentos, indicações ao Poder Executivo de que precisa de um poço ali, precisa de uma comunidade, de uma reforma de uma escola ocular. Em determinado localidade do interior, lá se quebrou uma ponte, então precisa de consertar essa ponte para poder ter um tráfego. Então, são muitas demandas. E essas demandas elas são sintetizadas justamente no orçamento público, principalmente no quê? No plano plurianual. Porque o plano plurianual se trata do planejamento de médio e longo prazo. É o que vai gerir o Poder Executivo, através do prefeito municipal, para os 4 anos seguintes, a partir do próximo ano. Por quê? Porque, nesse ano, a gente ainda está executando as políticas públicas do gestor anterior. Então, esse primeiro ano, para que todo mundo saiba, ainda estamos executando o orçamento e as políticas públicas do PPA do gestor anterior. Justamente o legislador constitucional quis fazer assim, para não ficar para e passo com os 4 anos de governo, para haver uma continuidade, certo? Então, o gestor anterior não fica só dentro dos 4 anos. Então, ele adentra no primeiro ano da gestão subsequente, para você ter uma continuidade das políticas públicas. E a população quer mais transparência em relação a isso aí. O PPA, como eu estou explicando, ele é um plano de médio e longo prazo. Ele vai de 2026 a 2029. Ele é feito esse ano, aprovado até o fim do exercício. Então, os vereadores ainda irão discutir mediante as comissões. A Comissão de Orçamento e Finanças vai se debruçar ainda mais sobre o plano e ele vai tratar dos planos de governo de 2026 a 2029. Quando se teve as eleições municipais, os candidatos falam muito do que eles vão fazer. Então, lá no Tribunal Regional Eleitoral, se tem um documento chamado Plano de Governo, né, vereador Hélio? Também eu acho que os vereadores, eles têm que colocar. E lá, no plano de governo, ele diz que vai fazer isso pela educação, pela saúde, pela assistência social do município. E é o momento de a população e os vereadores conferirem se no plano plurianual está de acordo com as propostas de governo que foram feitas, viu, vereador, professor Aleandro? Para saber se condiz com a realidade do que ele prometeu, se ele está colocando no plano, que é o que ele vai fazer, porque aqui vai ser o norteador. Aqui no plano plurianual, ninguém se atém muito à questão do dinheiro, de quantidade, da receita e despesa, porque são estimativas. Mas aqui nós temos a questão do que é o programa, qual é o coração do governo. Aqui nós temos o coração do governo, que é o PPA. Quais são as principais ações que nortearão esses 4 anos? 4 anos passam rápido, então o governo ele terá prioridades. Quais são as prioridades do governo? Estão traduzidas no PPA.
Já as outras peças orçamentárias, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, elas são anuais, ou seja, elas são de um exercício para o exercício subsequente. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei do meio. Vamos supor assim, você tem um plano, você na sua casa, quando você tem seu filho, você tem um plano que você vai botar na escola, e ele vai ser médico, você quer, então você vai botar na escola particular, é muito longo. Então, você precisa de metas e prioridades para concluir aquele plano. Se você tem um programa, o programa é uma avaliação genérica. Eu quero que melhore a educação do município através disso. Só que é através da Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai ser especificado quais são as metas e prioridades da administração. É a lei talvez mais complexa de entender, seja a Lei de Diretrizes Orçamentárias, professor Leandro, porque ela trata das metas e prioridades da administração pública. Então, ela trata um pouco da administração tributária, ela trata um pouco de despesa de pessoal, quais são os limites da receita primária, nominal, até quando o município pode se endividar, quais são as contingências fiscais. Então, tudo já tem que estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Perceba que a Lei de Diretrizes Orçamentárias também não é o orçamento em si, ou seja, não é a questão de quanto vai ser de despesa e quanto vai ser de receita, mas ela trata das metas e prioridades que virão nortear a Lei Orçamentária Anual. E, por fim, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que aí sim é o operacional. Nós temos quem fez a administração tem a estratégico, tático e operacional. Então, o estratégico seria o plano plurianual, que você tem as estratégias para os próximos 4 anos. O tático, que é as micrometas, né? Como você vai atingir aquele determinado programa. Está na LDO. E o operacional em si é a LOA, que aí sim vai ser estimada a receita e vai ser estimado a despesa. E em quais funções de governo elas estarão alocadas, quanto é para a educação, quanto é para a saúde, quanto é para a assistência social, quanto é para a agricultura, aqui, que o vereador Hélio sempre cobra, sabe, tem tantos para a agricultura, os vereadores concordam, a população concorda, será que não era melhor aumentar para a agricultura? Isso aí tem que ser bem concatenado, ou seja, tem que haver coesão e coerência dentre esses 3 orçamentos. Por exemplo, na LOA vai estar uma questão de que vai estar um orçamento X para a educação. Se lá no programa do plano plurianual não tem nenhuma meta relativa à educação, por que então que no orçamento vai ter uma grande quantidade? Então tem que haver uma certa coerência entre os planos. Se trata de um instrumento de planejamento distribuído em 3 leis, mas elas têm que manter coerência. Uma coisa muito importante de lembrar é que o PPA, em relação específica às obras públicas, por exemplo, o prefeito que ele vai executar as obras públicas no município, toda escola, pontes, essas obras que elas repassam um exercício financeiro, ou seja, são obras grandes, elas já têm que estar previstas no plano plurianual. Quando você faz uma licitação, por exemplo, lá tem uma declaração de adequação orçamentária e financeira, professor Leandro, e lá se diz que aquela obra, aquele projeto daquela obra, ela está em consonância com o PPA. Isso aí nós temos previsão na Constituição Federal, né? Como eu disse, os programas do PPA terão metas e indicadores quantificados, que é para dizer, aquela meta, eu quero reduzir, vamos supor, sei lá, uma mortalidade infantil no município. Vamos supor que aqui seria uma mortalidade infantil. Então, a meta é essa. Quais são os indicadores que a gente vai atingir? Então, para a gente ter a noção se aquele programa será ou bem executado pelo município, a gente precisa de indicadores sérios, coerentes e condizentes com aquele programa, né? Que um programa é uma coisa mais genérica e sintetizada em algumas poucas palavras o que você quer atingir. E os indicadores são os meios que irão se mensurar se aqueles objetivos foram ou não atingidos. A LDO explicitará metas para cada ano e a LOA reservará recursos para execução. Então, a LOA é o operacional. É o que nós vamos verificar onde está alocado o orçamento e em que quantidade, para ver se essas metas e prioridades estipuladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, por sua vez, cumprirão os programas do plano plurianual. Então, é assim. Por isso que tem que ser em consonância, né?
Aqui trouxe onde está fundamentado isso, Andrei. Está fundamentado na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal, que tem o PPA, lá no artigo 165, são as diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital e outras delas decorrentes. Despesas do programa de duração continuada. André, o que são despesas de capital? São despesas que irão trazer uma modificação no patrimônio do município. Como quando eu digo modificação, por exemplo, quando você faz uma escola, isso se transmuta no investimento. Aquela escola não existe, então ela passa a fazer parte do patrimônio do município. Então, é um incremento. A despesa de capital se refere a isso. Por isso, quando eu falo em obras, que tem que estar prevista no PPA, o legislador, em 88, ele já previa. Correto? Diretrizes. São as orientações ou princípios que nortearão a captação, gestão e gastos de recursos durante o período, com vista a alcançar os objetivos do governo no período do plano. São as macro, né? Diretrizes, são às vezes no governo federal a gente vê a macroeconomia, coisas assim, então são as diretrizes, são as linhas. Os objetivos consistem na discriminação dos resultados que se pretende alcançar com a execução das ações governamentais que permitirão a superação das dificuldades diagnosticadas. Então, a diretriz, por exemplo, aumentar a quantidade de... a diretriz, que mais crianças nasçam aqui no município de Buriti. Então, os objetivos. Aí, como é que você vai traduzir isso de forma segura? As metas são a tradução quantitativa dos objetivos. Então, a criação de quantidade de leitos suficiente para que se possa ter isso no próprio município. Sei lá, 20 leitos. Como é que a gente vai ver se esse resultado dessa diretriz foi alcançado? Bom, 2026... a aquisição de 8 leitos, em 2027, mais 8 leitos, em 2028, mais 4 leitos, fazendo um total de 20 leitos aqui, como eu estou exemplificando. Elaboração do PPA. Objetivos. Definir a orientação estratégica do governo, suas metas e prioridades, organizar as ações em programas com resultados esperados e definir a responsabilidade para o gerenciamento dos programas. Como eu venho dizendo, o PPA se trata de uma definição de onde o governo quer chegar. Onde o governo quer chegar é traduzido no PPA. Quais são as diretrizes macro do governo? Ao final de 4 anos, quais são os principais objetivos que o governo quer chegar? Porque, às vezes, a gente está muito no dia a dia, muito nessa questão do orçamento, do operacional, da dotação para ali, da dotação para cá, e, às vezes, a gente se esquece de se voltar para o plano plurianual, que é a fonte, para onde o governo quer ir. E, às vezes, isso aqui é muito importante, até na atividade do controle interno, quando a gente executa, de saber se o governo está indo na direção certa. É aqui que a gente vai sempre voltar. Aqui é o documento mãe que a gente vai sempre voltar a saber se o governo está indo na direção certa. É o PPA. Por quê? Porque tem os objetivos e as diretrizes gerais. A base estratégica, que é a avaliação da situação atual e perspectivas para a ação municipal, para definir ações do governo, e os programas que conjugam-se ações do governo para atender às demandas da população. O secretariado, que nós temos um secretariado, o secretário Jorge, quando ele foi assumir a pasta dele da agricultura, ele fez um mapeamento do município. E, a partir desse mapeamento do município, é que ele traçou os objetivos da secretaria dele, os objetivos estratégicos da secretaria dele. Então, se ele verificou que no município não tem, por exemplo, a produção, estou aqui só exemplificando, né, secretário, que não tem a produção adequada de produtos orgânicos no município, ou que o município tem uma potencialidade enorme para produzir aqui dentro frutas, verduras, como ele tem apresentado projetos. Então, ele mapeou isso aí. Então, ele desenhou uma diretriz macro para isso aí. Então, rapaz, eu vou trabalhar na minha secretaria nos 4 anos, porque ele tem que definir as prioridades, que não se abarca tudo. Eu vou trabalhar na população que tem seu pedaço de terra, para que eles possam produzir hortifrutos aqui na sua própria terra e ganhar dinheiro com isso aí. Então, essa é a diretriz máxima dele. E aí, através disso, ele vai pormenorizando. Aí ele vai mapear, através desse mapeamento, ele cria um programa governamental. Aí esse programa governamental está contemplado no PPA. E aí, sim, você tem um norte do que ele vai seguir dentro da secretaria dele. Se, porventura, ele começar
a ver outras ou agir por outras situações, a gente tem a noção de que ele não está seguindo o planejamento que ele fez, né? Então, tudo vai se traduzir nesse programa governamental. A base estratégica, a cidade, né? A participação popular, o levantamento das ações setoriais e as condições de planejamento. Para quê? Para que se preveja os recursos por órgão ou entidade, a orientação estratégica do prefeito e a definição dos macro-objetivos e a orientação estratégica dos dirigentes órgãos e entidades. Esse diagnóstico vai ser traduzido aqui na proposta de programas setoriais. Então, na educação, na saúde, na agricultura, na assistência social, todo esse desenho que foi feito internamente, com a ampla participação da população, com a participação popular também no desenho das necessidades, serão traduzidas na construção de programas setoriais bem definidos, que irão constar o quê? Que irão constar a definição dos macro-objetivos que o Poder Executivo tem para os próximos anos, que ele quer alcançar. Aí sim vai ser elaborado o PPA. Perceba que o PPA não é elaborado só a toque de caixa lá dentro do Executivo, é elaborado com participação popular, com a ampla estudo do secretariado sobre a definição dos estratégicas, e ele é traduzido através desse documento que é enviado à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, por sua vez, através dos vereadores eleitos, vão verificar se esses planos, se esses programas, eles condizem com a realidade da população. Por isso, nós estamos fazendo essa audiência pública, para mostrar à população e dar transparência do que o Executivo manda para a gente. A cidade, presente e futuro. Então, qual foram as promessas de campanha? Né? Quando eu digo aqui que houve um projeto de governo lá no TRE, na época da eleição, né, Domingos? Teve antes, quando você vai registrar a sua candidatura, você tem que ter as propostas de governo. Lá tem um documento, qualquer um pode ter acesso, de 17 páginas, que ele diz o que ele vai querer para a educação, para a assistência, para a saúde, para a agricultura. Então, o PPA é muito importante, porque o PPA é uma maneira da gente verificar, viu, Jorge? É uma maneira da gente verificar se o que está no PPA, os programas que estão no PPA, são condizentes lá com as propostas de governo. Porque, às vezes, acontece um desvirtuamento muito grande. O cara se elege, aí faz o PPA totalmente dissonante do que ele fez a proposta de governo dele. Porque com um governo ele tem muitas demandas, ele não tem como abarcar tudo, então ele tem que priorizar, programar o que ele quer atingir. E às vezes ele, nas propostas de governo dele, do que ele vai executar no governo, é totalmente dissonante do que ele disse na campanha. E a população é conhecedora disso, porque a população, quando depois passa os 4 anos, aqui é o controle social. Quando os 4 anos, ela sabe o que o prefeito prometeu, por exemplo. E, às vezes, os prefeitos não são eleitos muito por conta disso, porque eles fazem propostas de governo, dizem que prometem muita coisa, não traduzem esses programas como prioridades dentro do plano plurianual. Por sua vez, quando chega na eleição, a população lembra de que foi prometida a construção do hospital no município de Buriti, que se arrasta aí durante vários anos. Lembra que se ia melhorar a educação e não se melhorou. E a população cobra, porque a população lembra que não foi executado. Ou seja, ele não especificou no plano plurianual dele. Ele não colocou isso aqui como um objetivo, não saiu do papel. A projeção das receitas, né, próprias transferências e vinculadas, as próprias são a cobrança dos impostos municipais, as transferências, dito FPM, as transferências que vêm do governo federal, e as vinculadas, que são os convênios, né, que eventualmente o município possa estar prospectando. Obrigações e limites de despesas, vinculações e limites legais. Podem exigir gastos adicionais com recursos do Tesouro, Educação, Saúde, podem liberar recursos para outras despesas, pessoal legislativo e outras limitações, convênios, contrapartidas do Tesouro. É com base nos macro-objetivos, diretrizes e na previsão de recursos para cada órgão entidade que serão adequadas as propostas setoriais, base de elaboração dos programas que compõem o plano plurianual. Quais são os eixos? Saúde, trabalho, emprego e renda, meio ambiente, infraestrutura, habitação, educação, cultura, ciência e tecnologia, assistência social, segurança, combate às drogas, gestão pública. Então, no plano plurianual,
Se vocês tiverem a curiosidade de verificar, no plano plurianual tem lá. Nos anexos dele tem lá o que é para a educação, quais são objetivos macro para a educação, o que se tem para o meio ambiente, o que se tem para a infraestrutura, o que se tem para a cultura, para a assistência social do município, e verificar se esses programas estão especificados. Se não, podem se fazer sugestões, aqui é o momento, né? Aqui o professor Leandro tem as sugestões dele, o Rogério tem as sugestões dele. Cada qual aqui, cada pessoa tem sua própria sugestão, que deve ser considerada pela administração pública municipal ou executivo na hora da construção desse plano. Por enquanto, é só um plano que nós estamos avaliando. Esse plano ainda não se tornou realidade. Então, o momento é esse de discussão, o momento é esse de colocar as propostas de cada um, o momento é esse da participação. Nesses eixos aqui, ó, o André ele tem mais eu tenho mais afeição aqui à gestão pública. Então, eu posso sugerir um programa que melhore a gestão pública do município, sei lá, a implantação de sistemas informatizados de controle no município. Então, a implantação de um controle de almoxarifado, a implantação de um controle de fotos, a implantação de um controle patrimonial, que irão mitigar os riscos do município, a criação de um programa de integridade e combate à corrupção no município de Buriti. Veja, aqui eu já dei 3 exemplos do que eu posso sugerir e vou sugerir, né? Pronto, exatamente. Porque, às vezes, o programa está lá no Simon também é cultura e esporte, né, Simon? Então, lá está na cultura do esporte, lá tem um programa já genérico. Então, por que não detalhar esse programa dos jogos escolares aqui no município? Porque lá está a forma genérica, mas você pode fazer um programa específico em relação a isso aí. Tem um programa em geral, sei lá, melhorar a qualidade do esporte no município de Buriti. Mas ele pode ser pormenorizado, subdividindo em um programa setorial, que a gente está conversando aqui, de a criação dos jogos escolares no município de Buriti. Então, parte desse programa maior, pode ser feito um programa setorial mais específico somente para isso. Levantamento preliminar das ações, programas finalísticos realizados pelos órgãos e entidades. Quem primeiro faz esse diagnóstico é o Poder Executivo Municipal, através do seu corpo técnico, do seu secretariado e os programas de governo. Ações em andamento e novas ações. É o momento agora, nesse primeiro ano, de se fazer o executivo fazer uma mensuração, uma meia-culpa de saber que programas foram à frente, que programas não foram à frente, o que vale a pena continuar da gestão anterior, o que não vale a pena continuar. Então, também não são só novas ações. A cada governo não são só novas ações. É preciso que a política pública de um ente municipal, como um ente estadual, como um governo federal, ela tenha uma continuidade. Então, programas que são em prol da educação, eles devem, em tese, ser continuados. Não há uma proibição de se fazer o levantamento de novas ações. Mas perceba, por exemplo, que o IDEB do município não se trata de uma política de um prefeito, né, vereador Rogério? Se trata de uma política de Estado que vai ser contemplada em todo o plano plurianual que vai vir nesse município, nessa gestão e nas demais gestões, que farão com que o município se coloque, o município de Buriti, suba posições nesse ranking. Por quê? Porque é uma política de Estado, é uma necessidade municipal que tem que ser atendida por todas as gestões que estão no poder e que ainda hão de vir. Identificação do programa, por exemplo, manutenção e revitalização da educação infantil. Indicador, taxa de crianças atendidas na faixa de 4 a 6 anos. Índice mais recente, 90%, índice no final do programa, 100%. Então, aqui está um exemplo de um programa, tem exemplo do indicador que será utilizado e tem a meta que você vai querer atingir, que é, ao final desse período, atingir 100% das crianças do ensino infantil. Exemplo, desenvolvimento de atividades de aprendizado para crianças de 4 a 6 anos. Produto, alunos matriculados. Qual a meta? A gente sabe que hoje tem tem 100 alunos matriculados e nós queremos atingir 200 alunos matriculados. Então, o programa vai ser feito, vai ser estipulado uma média de valor, porque aqui no plano plurianual a gente ainda não tem como saber especificamente qual a receita que virá. Os indicadores
vão ser divididos 26, 27, 28, 29, 50 alunos no primeiro ano, 30 no segundo, até atingir os 100% dos 100 alunos excedentes que serão matriculados no município. Escola de tempo integral. Quantas escolas de tempo integral o município quer alcançado ao final desses 4 anos? Então, a matriz, a base principal do orçamento é o plano plurianual. As outras leis, o que vai vir a cada ano, tanto da LDO quanto da LOA, são só fruto principal desses programas que são desenvolvidos no âmbito do município. Dirigentes de órgãos, entidades revêem um levantamento preliminar, à luz dos macroobjetivos definidos e da disponibilidade de recursos para a sua área. Proposta de programa setorial, ações e programas com valor. Se você pegar no plano plurianual, no anexo, lá tem o que é educação, aí vai ter um escrito qual é o objetivo daquele programa e tem uma estipulação mais ou menos dos valores para esses 4 anos, 90 e tantos milhões. Os maiores programas que tem aqui no município são da educação, porque o maior recurso que o município recebe através de complementação é da educação. Então, é natural que o programa seja muito maior pela quantidade de recursos que ele vai utilizar. Aqui nós temos um exemplo. Programa é um instrumento de ação governamental que articula um conjunto coerente de ações necessárias e suficientes com vistas ao enfrentamento de um problema ou atendimento a uma demanda da sociedade, de modo a superar ou evitar as causas identificadas. Exemplo, saúde da família. Ação é a operação que contribui para atender os objetivos de um programa, a qual resulta um produto, bem ou serviço ofertado à sociedade. A ação poderá ser um projeto que envolve um conjunto de operações limitadas no tempo ou uma atividade finalista, que é realizada de modo contínuo e permanente. Exemplo, treinamento de agentes comunitários, enfermeiros e médicos em procedimento de atenção básica à saúde da família. Meta é a quantidade do produto por cada ação, a ser ofertada, podendo incorporar benefícios e informações complementares, tais como as unidades de medida, que ajudam a especificação. Por exemplo, profissionais capacitados, 200 profissionais capacitados. Então, perceba que aqui tem um programa, treinamento dos agentes comunitários de saúde, tem-se uma meta capacitar a equipe dos 200 profissionais da saúde, e você vai ter os indicadores. No final do primeiro ano, foi capacitado 75, ao final do segundo ano, mais 75 faz 150. Então, o interessante é que, ao final desse período, se capacite todo mundo. Então, perceba que é um instrumento bastante importante para o município, porque aqui no município de Buriti a gente sabe que tem muitas demandas, e o planejamento é essencial para executar, né, professor Aliane? Quando você tem um planejamento deficiente, que você não sabe onde é que você quer chegar, não se chega a lugar nenhum. Assim é no governo, através de um plano, assim também na nossa vida. Se você não tem um objetivo que vai chegar, que vai estudar, que você vai se formar naquilo, se você não sabe para onde é que vai, você não chega a lugar nenhum. Então, o princípio é o mesmo. Trazendo aqui claramente a população, é a mesma coisa. Você imagina um determinado objetivo para a sua vida e você vai setorializar através de quais ações que você vai tomar para você atingir aquele objetivo. Não. Denominação, nome do programa, podendo inclusive se utilizar um nome fantasia, que traduz de forma sucinta os seus propósitos. Por exemplo, na agricultura, Frutifica Buriti, é o nome do programa. Qual é o programa? Fazer com que a população plante mais frutas e verduras para aumentar a economia local, através da agricultura, produção da agricultura do seu espaço rural. Então, nome programa Frutifica Buriti, nome fantasia. Público-alvo, os pequenos agricultores do município de Buriti. Valor, sei lá, 1 milhão para ver isso. Indicador, quantidade de agricultores que aderiram ao programa. Antes não tinha nenhum, agora nós temos 200, nossa meta é 500. Então, a cada ano você vai verificar se no final desse primeiro ano tem um programa que não se aderiu a nenhum, então um programa não está sendo executado e está comprometendo o orçamento do município. Porque um programa não executado, ele está empatando outras coisas. Porque você tem que selecionar o que você quer. Se o programa você coloca no papel e não executa nada desse programa, dá margem, viu, Rogério, a você depois ter que alterar o orçamento. Dá margem de você utilizar aquele programa que não tem identificado, a você fazer alterações orçamentárias para tirar de uma função que não era para colocar em outra. O que poderia ser feito já no planejamento adequado.
Unidade Central de Planejamento, avaliar propostas setoriais. Segundo, o enquadramento do programa setorial na orientação estratégica do prefeito. Macro-objetivos. Compatibilidade com recursos disponibilizados para cada órgão ou entidade e a possibilidade de formação de programas multissetoriais com objetivos comuns. Perceba que os programas se conversam, né? Por exemplo, se você tem lá na assistência social um combate a drogas no município, esse programa ele não está isolado. Ele tem que ser trabalhado na escola. Então, perceba que o programa lá da escola tem que ter campanhas de conscientização de não utilização de drogas. O programa do meu primeiro emprego é da assistência social. Colocar a oportunidade dos jovens que se formam aqui no município de Buriti a ter acesso ao meu primeiro emprego. Mas perceba que se lá na educação não tiver um programa setorial específico de empreendedorismo nas escolas, como é que esse jovem vai ter acesso ao primeiro emprego? Então, as ações se conversam. Programas validados pela Unidade Central de Planejamento. Os programas são validados com associação a macroobjetivos, código, identificador do programa. Aí aqui é uma questão mais técnica mesmo, de questão mesmo do orçamento, que vai ter lá no Manual Técnico do Orçamento do Governo Federal. A mensagem, que é a avaliação da situação atual e a perspectiva para cada ação do governo. A síntese da orientação estratégica do governo e a criação critérios de projeção de dados financeiros, receitas, obrigações legais de despesa, educação, saúde, etc. Projeto de lei, por fim, são as disposições preliminares, conteúdo do PPA, o encaminhamento das alterações, inclusão e exclusão de programas de dotações, prazo para avaliação dos resultados. Agora, eu vou entrar um pouco aqui na questão da LOA, que é da Lei Orçamentária Anual. Nós tratamos aqui do mais macro, que foi o plano plurianual. A lei de diretrizes orçamentárias, nós sabemos que é a lei que vai definir essas metas e prioridades, é uma lei mais técnica, né? E agora nós vamos só comentar aqui, eu já falei do plano plurianual, vamos falar aqui da lei 4.320 de 1964, do embasamento legal. André, onde está tudo isso que você está falando? Você está inventando? Não, já existia desde a lei de 4.320 de 1964, que são as normas gerais de direito financeiro. Todo contador público aqui, nosso contador está presente, se baseia nessa lei, que estatuiu as normas de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Lá não existia a nomenclatura plurianual, existia o nome orçamento plurianual, que eu acho que é o que, inclusive, está defasado a nossa lei orgânica, inclusive, lá eu acho que tem essa terminologia, deve ser retificada e alterada. A Constituição Federal, né, que é a nosso documento mãe, onde tudo vai estar lá, tudo se bebe lá, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei de Complementar 101 de 2000. Por exemplo, onde é que vai estar... nós temos aqui, didaticamente, a gente votou as contas do ex-prefeito. Lá se tinha uma extrapolação do gasto pessoal. Onde é que está previsto isso aí? Onde é que está dizendo que isso é crime de responsabilidade fiscal? Na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estatuiu que é 54% o limite do Poder Executivo. Então, a LDO é importante nisso. A LDO é importante nos freios do Executivo. O que é a meta por despesa com pessoal? Se você vai fazer um concurso público para o município de Buriti, ele tem que estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não se pode fazer concurso se não tiver previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Verifiquem lá se está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se o governo tem intenção de fazer concurso público, ele já tem que estar previsto aqui. Porque ele já vai ter uma noção do que ele pode se comprometer. Ele ainda não está se comprometendo, mas ele tem que estipular lá o que ele pode se comprometer. Assim como também ele já tem que ter uma noção do que vai diminuir de receita e despesa, se vai cair, se vai aumentar, para ele projetar o cenário dele. Quando o governo federal lá diz se atingiu o resultado primário, se está com déficit nas contas públicas, que a gente vê todo dia no noticiário, se vai atingir a meta, como é que está o orçamento, está tudo engessado, está tudo na LDO. Está tudo na LDO, porque são as metas e prioridades, tem um anexo de metas fiscais, o de riscos fiscais, as contingências, se a gente não atingir determinada receita para o município, quais são as contingências que devem ser feitas? Aqui, esse critério mais técnico é na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é o PPA, eu já expliquei. A LOA é um instrumento legal que o governo municipal utiliza para detalhar as receitas previstas e fixar as despesas do ano seguinte.
detalhar o orçamento para o ano seguinte, respeitando o definido no plano plurianual. Então, a lei orçamentária anual é a materialização desses programas todos que a gente conversou. Então, a lei orçamentária é a materialização, é o operacional, é o que, vamos dizer assim, ó, nós temos isso de receita, temos essa projeção de despesa, a gente está alocando aqui nas determinadas funções. Então, tem a função legislativa, tem a função da administração, tem a função da saúde, tem a função da educação. Então, pormenorizar esses gastos, nem que não se tenha a previsão de todos, mas você tem que elencar quais são as funções e, mais ou menos, o quanto você vai alocar naquelas funções. Consonante em consonância com o quê? Com o plano que você desenhou para os seus 4 anos. Definir com clareza as metas e prioridades, dar transparência à aplicação de recursos aos resultados obtidos, atender às demandas da sociedade, facilitar o gerenciamento das ações do governo e melhorar a qualidade de vida da população. Então, essa quantidade de números que a gente vê, um orçamento de Buriti aqui, depois o Dalto pode pormenorizar, dá 100 e poucos milhões, né? Não sei quantos, aos 760 e poucos milhões. Eles vão estar subdivididos em várias categorias. Aí a gente discute, vê o orçamento, vê isso, vê aquilo. Ao final, o objetivo principal que a gente quer é melhorar a qualidade de vida da população. Então, tem que ser uma coisa também que vá ser aliada à prática. Não adianta a gente colocar um plano bonito, um orçamento bonito, cheio de receitas, cheio de despesas, que no final não vai melhorar a qualidade de vida da população, né, vereador Hélio? Então, é importante a participação da comunidade, órgãos públicos, entidades. E aqui eu não sei quantas pessoas estão ao vivo, mas me dirijo principalmente à população do município de Buriti, que possa estar acompanhando aqui nas nossas redes sociais, que participem mais da construção desses orçamentos, que utilizem desse espaço que a Câmara Municipal dá a toda a população. A gente sempre está aqui nas sextas-feiras, os vereadores estão sempre cobrados por onde passam para fazer requerimentos de pontes, de uma limpeza de um cemitério, de uma iluminação pública inadequada que está em determinado povoado. Então, são a partir da população, a participação popular, que se constrói esses requerimentos que vão para o Executivo. Mas só que esse é um caminho que vai de trás para frente. É melhor começar por aqui. Viu, vereador Regioré? É importante que a população esteja aqui na participação disso aqui, porque depois fica mais fácil para o vereador cobrar, porque já está no programa, né, Leandro? Já está na LOA, e aí fica fácil para o vereador ir lá cobrar aquele requerimento que aquela construção daquela ponte tem que ser feita. Por quê? Porque lá está no PPA. Agora, você, depois que está sendo tudo feito, tudo já definido, você fazer o requerimento para o Executivo, fica até complicado, porque o Executivo vai seguir o tracejado que está no orçamento. E se não tiver no orçamento? Aí é uma confusão, para ter que fazer uma lei à parte para poder incluir. É mais complicado, não é? Importância da lei de planejamento para o município. Garante que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente, permitem um planejamento de curto a médio prazo, alinhando as necessidades da população e fortalece a transparência e o controle social. Como você pode participar? Como eu estava falando aqui, acompanhar as audiências públicas, enviar sugestões e opiniões para os canais oficiais e participar das ações de mobilização e discussão. E aqui eu deixo uma dica para o município. Da próxima vez que eu construo de orçamento, eu vi que alguns municípios são colocados em vários lugares um QR Code, onde a população já substitui até uma audiência pública. A população pode linkar esse QR Code e ali já tem ali as perguntas e respostas que eles podem fazer e dar a sua sugestão. Então, talvez seja uma solução até barata. Você pega banners e espalha por todo o local, a população vai fazer suas sugestões para todos os setores e ali você pode compilar aquelas informações que já estão em algum sistema ou em dados. Você pode aplicar um Power BI, que hoje tem, você pode aplicar tecnologias avançadas para consolidar esses dados e traduzir em programas mais adequados a partir da participação popular. Eu acho muito mais vantajoso do que se fazer uma audiência pública, colocar a população e botar para a população escrever num papel. Daqui que se condense todas essas informações que estão no papel para levar para um programa. Então, eu acho uma solução viável e, se algum vereador quiser fazer um requerimento depois para dar essa sugestão, eu acho válido, eu acho que é até barato, só espalhar uns QR Code.
aqui no município de Buriti tem essa possibilidade, né, através da formulário de coleta de dados e opinião. Aqui eu não sei quantas pessoas responderam, né? Você é assessor. Mas você tem o conhecimento, estuda, mas talvez a população não tenha esse conhecimento, né? Por mais que esteja lá, que o município cumpriu adequadamente seu papel, que o executivo cumpriu, mas se não tiver um programa de formação continuada, de educação continuada, se discutir o orçamento apenas em uma audiência pública uma vez no ano, não tiver uma ampla conscientização, dificilmente a pessoa vai entrar no site, vai responder esse questionário. Aí você está dizendo que é confuso achar. Então, tem que criar mecanismos que transpassem, né, diminuam essas barreiras entre o executivo, entre as políticas públicas e o povo, para que não haja depois a construção de um programa que não vai dar em nada de melhorar a qualidade do povo, né? Aí aqui tem um exemplo, por exemplo, uma sugestão, área, saúde, construção de pós-saúde, justificativa, que tem que ser levado em conta. E aqui nós temos os códigos das principais programas que foram desenvolvidos no governo, que é o que vai ser analisado por esta Casa Legislativa, através da Comissão de Orçamento e Finanças, e futuramente aprovado ou emendado pelos nossos vereadores municipais. Por exemplo, controle orçamentário, financeiro e patrimonial, proteção e preservação de ecossistemas. Na educação, garantir a equidade e a qualidade do ensino em todas as unidades do município. Perceba que aqui é uma descrição genérica do programa. Tem que se adentrar no programa para saber o que realmente se quer atingir. Aqui é o nome do programa, certo? Poderia até botar um nome mais chamativo aqui, um melhor, Educação Buriti, saber se os programas setoriais, que aqui com certeza é a maior parte da alocação dos recursos está aqui, né? Eu não vou comentar um por um, porque nós não temos plano para isso, mas focado, por exemplo, na educação, de 100 e poucos milhões, talvez 80, 90 milhões, alianças estejam aqui. E aí, como vai se atingir isso aqui? Beleza, é bonito, garantir a equidade e a qualidade do ensino em todas as unidades do ensino no município, mas como? Através de quê? Através de quais indicadores? Quais são as metas? Quais são os resultados pretendidos? Então, isso, como população e os vereadores que estão aqui, que foram eleitos para representar a população, tem que se debruçar nisso. E aqui nós temos um exemplo das secretarias onde vão ser alocados os recursos. Aqui já é a LOA. Câmara, Secretaria de Governo, Administração, Educação, isso aqui são as principais funções. Fundo Municipal de Saúde, tudo que vai ser, que já tem no município, que aí a gente pode pormenorizar na LOA. E muito obrigado. Espero que eu tenha sido didático na apresentação, tenha passado esse conhecimento de forma mais acessível, para a gente não ser uma coisa tão complicada de se entender a população. Agradeço aqui a presença de todos e que essa Casa Legislativa tem se esforçado para dar mais transparência às suas ações. Nós estamos de braço aberto, todos os vereadores, eu como representante jurídico dessa casa, quem quiser depois tirar dúvida, pode estar entrando em contato conosco, verificar no nosso portal da transparência, verificar também no portal da transparência do município onde estão essas informações. E agradeço. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando virtualmente, agradecer aos vereadores aqui presentes, a população, a contribuição do Aliando. E aqui agora vai ser facultada a palavra para poder a gente colher sugestões. Aqui é o momento de se fazer. O Aliando quer começar com essas sugestões? Pode vir aqui, Aliando. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar a Câmara por essa iniciativa. Tá? É a primeira audiência pública para discutir essa tríade orçamentária que eu participo aqui no município de Buriti, que eu vejo no município de Buriti. Parabenizar também o Andrei pela belíssima apresentação, a forma didática, com clareza, como ele colocou, sobre esses instrumentos orçamentários. Eu gostaria aqui de apresentar algumas propostas. Eu trouxe
por escrito, tá? Já coloquei aqui também no link disponibilizado pelo município, pela prefeitura, lá no site, algumas dessas propostas, sobretudo ligadas à parte da segurança pública, mas tenho outras propostas de outros eixos, do eixo da saúde, da educação, do esporte, e que eu vou apresentar aqui, resumir para todos vocês. No caso em específico, eu só quero deixar aqui um adendo, registrar isso, eu já fiz essa crítica à Casa Legislativa, com muito respeito que eu tenho a todos vocês, ao presidente que conduz essa casa, o fato de que a LDO, como bem o André colocou, que é a mediadora, é a lei mediadora entre o PPA, o Plano Plurianual, e o orçamento, ela ainda não foi aprovada pela Casa Legislativa. Ela tinha que ser aprovada no primeiro semestre, para agora a gente está discutindo o orçamento especificamente. E aí, nesse ponto, eu gostaria de deixar um registro de uma proposta que eu já apresentei na audiência de segurança pública, na LDO. Se vocês observarem, na LDO, que foi encaminhada pelo Executivo, lá, no artigo 5º da LDO, apresenta 9 diretrizes. Lá, nesse artigo 5º, é onde tem os objetivos e as metas, propostas na diretriz para a construção da LOA, e do PPA. Está lá, 9 diretrizes. Então, como bem o André colocou, é preciso que essas metas estejam lá na diretriz. Aí, lá, eu transcrevi aqui alguns trechos, lá fala sobre transparência, combate à pobreza, a qualidade do ensino, do serviço de saúde, inclusão social, igualdade de gênero, atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Estatuto do Idoso e o desenvolvimento sustentável e de qualidade ambiental. Ou seja, são 9 diretrizes. Na LDO, não tem como prioridade a segurança pública. A gente sabe que a segurança pública, hoje, é uma articulação de todos os poderes, é uma responsabilidade do Estado, mas hoje é uma articulação entre governo federal, governos estaduais e governo municipal. Então, nesse sentido, eu proponho que os vereadores façam esse acréscimo como 10ª diretriz. Eu até transcrevi aqui o texto: redução da criminalidade e fortalecimento da prevenção da violência, como 10ª diretriz. Por quê? Como é que vai se falar de segurança pública se na própria LDO não tem nenhum indicativo? Se não tem indicativo na LDO, é porque não é prioridade. Se não é prioridade, não vai estar no orçamento, na LOA, e nem vai estar no PPA. Como o André falou, o PPA são as propostas de campanhas, as oitivas da sociedade civil, que tem que estar lá incluído. Tá? Bom, aí, nesse sentido, eu coloco como proposta para a segurança pública a recriação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. É fundamental a gente ter essa, com estrutura, com dotação orçamentária, uma reestruturação e fortalecimento da GCM, da Guarda Municipal, que é a nossa força, a aquisição de veículo utilitário para a Guarda, não apenas para a PM, a realização de concursos para ampliar o efetivo da Guarda, compra de equipamentos modernos de vigilância e comunicação, instalação das câmaras em vias públicas, é importantíssimo isso, e uma formação continuada também de segurança cidadã para os nossos guardas, para não se repetir a forma atabalhada e cruel que ocorreu com um despreparo de um dos nossos GCM. Tá? Também a implementação do Conselho Municipal de Segurança Pública é importante, porque a sociedade tem de participar. A gente reclama, porque a gente faz uma audiência dessa aqui, é muito bacana, mas, infelizmente, está faltando muito do nosso público. Mas a gente tem que ter esses instrumentos do Conselho, porque lá tem representantes que vão poder debater junto com o Legislativo e o Executivo. Na questão da segurança pública, tem uma coisa que eu estou trazendo de novo da discussão, que é o seguinte: eu já conversei com alguns vereadores, assim, sinalização da zona rural do nosso município. Isso também é garantia de segurança. O que acontece? Nós temos 317 povoados. A maioria absoluta não tem nenhum tipo de sinalização.
Aí, e sinalização não é aquela feita na tora, não. É uma sinalização oficial, com placas indicando o povoado, a quilometragem. Professor Leandro Borges, como é que isso aí vai impactar na segurança? Muitas vezes, uma ambulância, uma viatura da polícia que vai atender uma ocorrência na zona rural, se perde. Ano passado mesmo. Ano passado, um ônibus que conduzia pessoas tinham perdido de uma rota que ia lá para a Bica. Então, assim, isso acontece muito. Houve um avanço de várias estradas na zona rural e a gente precisa ter essa sinalização. Então, eu faço esse apelo, que a gente tem esse plano de sinalização da zona rural. Isso dá segurança. Às vezes, a pessoa se perde. Uma pessoa que quer conhecer os pontos turísticos de Buriti, por exemplo. É como conhecer os pontos turísticos de Buriti com alguém que é de fora. Há 4 anos atrás, eu gravei um vídeo sobre aqui, a Santa Rosa. Um pessoal de Pernambuco viu no Instagram, e aí veio e me perguntou como é que fazia para chegar lá. Então, a gente perde a oportunidade. Não tendo a sinalização, não precisa necessariamente que uma ou outra pessoa diga, mas ela vai ter a placa dizendo, povoado X, quantos quilômetros. Na questão da... Na questão da saúde, nós sabemos que, durante esse período de pandemia, explodiu muitos casos de ansiedade, depressão. Então, a gente precisa ter um olhar atencioso na questão da saúde psíquica, saúde mental da nossa população. Então, eu proponho aqui que a gente tenha a construção de um centro municipal de saúde mental e psicossocial. A exemplo que são os CAPs, né? Que realmente funcionem com psicólogo, com assistência social, tá? Ações itinerantes na zona rural também é muito importante. A gente viu situações... A depressão é uma doença silenciosa, né? Então, muitas vezes, a pessoa sofre com a família na zona rural, irmãos. A gente já teve caso esse ano, infelizmente, de perda de vida no nosso município por consequência de suicídio. Então, a gente precisa ter esse atendimento voltado para a questão, para a saúde psíquica. O secretário de Cultura, o nosso representante da Cultura, eu tenho por eixo da cultura a questão da criação e a regulação do Sistema Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, a criação do Fundo Municipal de Cultura, e também a criação de uma Casa de Cultura, que eu chamo aqui de Casa de Cultura Inácia Vaz, tá? Que ela deve ter uma biblioteca, vai servir para promover políticas de proteção do nosso patrimônio material e imaterial, aí está incluído nosso artesanato, cultura, manifestações populares, que ela seja gerida em parceria com instituições que já trabalham com a cultura no município, como a ABAL, que é a Academia de Letras, a AMIB, também com instituições de pesquisa, como a UFMA e a UEMA. Então, isso aí é muito importante. Outro ponto que eu acho que é fundamental para estimular não só a cultura, como o turismo, que é a questão da implantação do que eu chamo aqui de circuitos de visitação cultural e turística, no período mais festivo da cidade. Por exemplo, Carnaval, no período do nosso festejo de julho e no período por ocasião do aniversário da cidade. É que haja uma espécie de circuito onde se mapeia pontos turísticos do nosso município, e aqui eu citei alguns, como, por exemplo, os banhos naturais que a gente tem, as trilhas ecológicas, o casarão de Santa Cruz. A gente tem aqui também banhos como o Barro do Emiciano, o Bar do Fumaça, a gente tem aqui também no Barro Branco, nos Marques, Beira d'Água, o Mucambinho, Barra Nova com as suas lagoas. Todos esses pontos se mapeiam e a gente faz esse circuito. Como que seria esse circuito? O município disponibilizaria um veículo, folders, disponibilizando para esses períodos específicos que eu falei, porque não dá para fazer o tempo todo. Mas, principalmente, isso é uma forma que a gente tem como atrair
turista e trazer recurso para o nosso município. O pessoal de fora vai trazer e vai gastar aqui no nosso município. Isso também é uma forma de geração de renda. E eu sei que eu não quero monopolizar o espaço, né? Mas como muita gente faltou, então estou pegando o tempo de muita gente, aí estou brincando. E aí, no eixo do esporte, uma reforma do estádio Machadão, eu acho que aí é fundamental, e a conclusão de várias quadras esportivas que estão aí largadas no nosso município. Também importante e fundamental. Quem tem que fazer política pública é o poder público. Mas, quando o poder público não faz, vamos, pelo menos, fomentar, auxiliar quem está fazendo. Então, nós temos várias pessoas que realizam campeonatos, torneios por conta própria no nosso interior, na zona rural. Aqui, pessoas que desenvolvem projetos, como o Edivaldo, o Braguinha, o Zezinho, e o Bidô. Então, se o poder público não está fazendo, então o poder público chama todos esses fazedores de atividades esportivas, de projetos, para uma reunião, como se acontece, por exemplo, no período do carnaval, quando a gente reúne os agentes culturais, os blocos. Da mesma forma, o poder público chama, né, e aí é o que eu coloco aqui de proposta como rede de apoio às escolinhas e projetos esportivos, não só o futebol, tá? Futsal, vôlei, capoeira, jiu-jitsu e muitos outros, né? Como aquisição de material e distribuição para essas pessoas. Eu não estou fazendo um torneio na zona rural, então eu vou pegar bola, equipagem, vou dar para essas pessoas já cadastradas. Você cria essa rede de cadastro e essa rede de apoio por parte do município. Além disso também, e aí até inspirado na minha mãe, está no meu status, bem que você vê, minha mãe completou 74 anos, dançando na boquinha da garrafa. Então, olha só, criar um programa de aulas gratuitas, de ginástica, dança, zumba, alongamentos, em espaços públicos. Praça Matriz, Praça da Juventude e outros espaços, aí não só para os jovens, mas também voltado para as pessoas da terceira idade. Foi aí onde eu digo que eu falo na inspiração da minha mãe. Então, a gente precisa desses espaços para a terceira idade. Bom, finalizando aqui, eu estou resumindo, para o eixo da educação, muita coisa está acontecendo, é verdade, mas eu trouxe aqui duas propostas. Uma é de melhoria dos espaços de trabalho, com aquisição de materiais pedagógicos e recursos para os nossos professores. Os nossos professores estão sendo muito cobrados, muito por a questão de resultado, que a gente sabe que nós estamos com resultado de indicador de qualidade muito baixo. Então, o município tem cobrado muito os professores, incluindo aulas aos sábados, né? Então, é preciso também dar condições propícias de trabalho para os nossos professores. Não apenas a questão salarial, mas condições de trabalho. O professor precisa de um notebook, ele precisa de um data show. Então, nesse sentido, eu estou fazendo uma proposta para esses instrumentos, de que o município, de forma direta ou indireta, dê algum subsídio para os nossos professores. De forma direta, dá um crédito, por exemplo, para quem está na ativa, de R$200 ou R$300, para que ele compre o material e o seu recurso pedagógico. Ou, de forma indireta, que dê um crédito para que ele adquira um desses instrumentos pedagógicos. Porque a maioria das nossas escolas, por exemplo, não tem laboratório. Por exemplo, um professor que quer trabalhar, sei lá, moléculas tridimensionais, ou então áreas na matemática, utilizando volumes tridimensionais, como não tem laboratório, mas se ele tiver um equipamento, né, um computador, ele consegue, por meio de programas, demonstrar para os nossos estudantes isso. Então, é preciso que haja esse investimento também na educação. E um outro é a ampliação e reforma das escolas rurais. A gente viu que isso já está acontecendo, isso é verdade. Mas, quando a gente fala de reforma, não é só a pintura, a construção de uma ou duas salas. É preciso ter refeitórios, laboratórios, salas temáticas, espaços de convivências para as nossas crianças. Então, basicamente, essas são as propostas que eu estou trazendo aqui para a LOA, né,
PPA e para a LOA, e eu espero que elas sejam analisadas. Vou entregar em mãos, ó, escrito, mas também lancei lá no sistema. Então, eu desejo aí que a gente consiga construir esse orçamento para os próximos anos. Muito obrigado pelo espaço, tá, gente? Obrigada ao professor Aleandro Borges, né? Eu quero agradecer aqui a equipe técnica pela exposição significativa, né, e plausível das diretrizes, objetivos e metas. Pronto, está entregue. Podemos constatar, né, nessa exposição, que essas leis são de extrema importância, né, para a população, pois nelas estarão contidas aí as políticas que serão executadas nos próximos 4 anos. Se tivéssemos trocado, confidenciado, dialogado, eu e Aleandro, não teríamos dado tão certo aqui nas sugestões indicativas aqui, né, que ele acaba de entregar em mãos, né? Peço aqui a assessoria jurídica, a assessoria técnica e jurídica da casa, que transcreva as sugestões do professor Aleandro Borges como emenda aqui da vereadora Andréa Costa, né, em tempo recorde, para que seja inserida e apreciada pelo Parlamento Municipal, pois eu me contemplo com tópicos e tópicos. O Aleandro Borges tem cadeira cativa, né, na galeria do nosso parlamento, da Casa Legislativa, da Casa do Povo, e pode constatar as minhas bandeiras de lutas lá no parlamento, como bem frisou o nosso professor, a questão das câmeras, a importância, né, das câmeras, é uma bandeira de luta da vereadora Andréa Costa. Lá em 2013, né, já de um longo tempo, um longo prazo aí, onde já tivemos êxito, já foi implementada essa política através, né, de parcerias empresarial e local. Houve uma dispersão e continuo na luta, como a questão da sinalização é uma bandeira de luta da vereadora Andréa Costa, consta nos anais da Casa Legislativa, né, as minhas sugestões, reivindicações das sinalizações dos nossos povoados para facilitar a acessibilidade, o direito de ir e de vir da nossa população, né, como também a sinalização urbana, interagindo aí, contemplando, né, os setores públicos da zona urbana, enfim, essas sugestões, elas são plausíveis e me contempla pelas minhas bandeiras de lutas, de forma formal pelo Legislativo, como de forma informal, ali, buscando parceria com a gestão pública, com o secretariado, com quem, de fato e de obrigação, pode vir a fazer acontecer, a executar essas proposituras, todas pertinentes e benéficas para a nossa população, né? Mas também, ao tempo que me contempla ver que, num prazo curto de 10 meses, né, muitas dessas ações elas já estão de forma
acontecendo no nosso município, como o esporte, né, está aí em evidência, está acontecendo o esporte, a cultura, né? Temos aí o setor que é responsável por esse mapeamento dos pontos turísticos. A gente já vê nas redes sociais, né, a coordenação da cultura ali fazendo visitas, chamadas, enaltecendo e apresentando à população buritiense, ao mundo, na verdade, né, os nossos belíssimos e encantadores pontos turísticos, né, que dispõe o município de Buriti. E essa gestão, ela traz como forma de valorização, né, essa apresentação ao mundo, né, desse tão natural e turísticos pontos que dispõem os nossos povoados, a nossa zona urbana, enfim. Então, são muitos e muitos pontos que eu poderia pincelar aqui, né, das sugestões do professor Aleandro Borges, que já acontece aí a todo vapor, no curto prazo de tempo de 10 meses, esse compromisso de trabalho por dias melhores, né, da responsabilidade e pontuamento do projeto e plano de governo, né, da atual gestão, aplicando, né, aí gradativamente, com muita responsabilidade, dando esse retorno para a população que deu essa credibilidade para este grupo, para esta gestão, hoje, né, está em condições de, assim, executar o que foi uma proposta de governo, está sendo executada aí com toda a responsabilidade no acontecer da gestão pública municipal de Buriti. Então, aqui eu passo aqui as inscrições. Por questões de ordem, gostaria que se manifestasse aqui os inscritos. Professor Nunes, por gentileza, alguém da secretaria faça essa inscrição. Professor Nunes, professor Lulu, mais alguém a se inscrever, por gentileza? Vereadores? Vereador Edmilson, vereador Rogério. Então, temos vereador Hélio. Temos 3 vereadores inscritos. Professor Nunes, iniciando aqui, pode se direcionar. E, por seguida, o professor Lulu. Você negocia com ele? Sim, pode ser. Concedido, vereador Didi. Quem é que está me ligando aí? Não é meu telefone, não. Pode desligar. Não, acho que eu vou ter que resolver um negócio ali. O que é um dia esse som? Esse negócio cantando no meu ouvido aqui. Bom dia, senhoras e senhores, presidente, nobres vereadores aqui presentes e demais secretários, professor Aleandro, Jorge aqui, representando a agricultura,
saiba, na cultura e esporte. Eu, como sugestões, assim, na verdade, eu tenho uma indicação. Como é criação de despesa e não cabe ao legislativo, eu mandei já essa indicação para o gabinete do prefeito, protocolei ela dia 2 do mês passado. A criação de um bolsa, é um programa, na verdade, que tem que estar previsto agora no plano do PPA e também com previsões orçamentárias. Eu vou só resumir aqui, porque está chegando o horário de meio-dia, todo mundo apressado, é a questão legal. Eu protocolei isso no gabinete do prefeito, e o que é o programa? O programa prevê uma ajuda financeira para os alunos de baixa renda que entram na universidade. O que eu tenho acompanhado nos últimos anos são os filhos de Buriti, pessoas novas, inteligentes, capacitadas, que conseguem passar com a nota do Enem, ou às vezes conseguem uma ajuda do governo pelo ProUni, de 90%, de 80%, mas daí depara no grande problema, é a família não ter condições de bancar esse estudante num grande centro, em Teresina, em São Luís, ou até mesmo aqui em Chapadinha. E o que era feito nos últimos anos? Essas ajudas quase todos os gestores dão, mas dão de forma para fazer política sem ter um critério. Às vezes, os estudantes que recebem essa ajuda, às vezes até o pai tem condição. Às vezes os pais têm condição. E o filho do Francisco não recebe a ajuda porque não faz parte do grupo político. Então, o governo está com a indicação, eu posso agora acrescentar isso como emenda. Os critérios são rigorosos, realmente baixa renda. As universidades têm que ser credenciadas pelo MEC. Então, vai passar aqui pela casa. Já li aqui, o Rogério sabe disso, os demais que participaram. E o embasamento, o que ele diz? De onde que vai tirar esse dinheiro? Eu vou ler só uma parte aqui. O programa será financiado com recursos do orçamento municipal, limitados até 1% da receita corrente líquida do município, consignado à Secretaria de Educação, os suprimentos necessários, bem como por meio de convênio a ser celebrado pela União, Estado e Município. A medida encontra respaldada constitucionalmente no direito da educação, artigo 205 da Constituição Federal de 88, e na competência do município para legislar sobre os interesses local e suplementar a legislação federal, no artigo 30, inciso 1 e 2 da lei. Trata-se, portanto, de iniciativa social justa e juridicamente viável, que fornecerá a política educacional do município de Buriti, tratará de benefícios e direitos às famílias e estudantes do município. Então, alguns municípios já adotam isso. O governo já está com essa indicação. Eu acredito que, quando nós formos votar a lei, já eu posso transcrever o projeto. Vou até agora, tenho até a reunião com o setor jurídico da prefeitura, para ver a que pé está isso, que eu acho que é um programa bem visto. E é uma distribuição de renda, é investimento em educação. Quem investe em educação, investe no ser humano, investe na melhoria do município. Nenhum município, nenhum país, nenhum estado se tornará melhor se não for pela educação. Não existe. As nações mais civilizadas, mais desenvolvidas no mundo, elas são onde tem a educação de qualidade. Se não for pela educação, por outro meio, não se muda uma nação. E eu aposto muito nisso, como professor, como pai de família, na melhoria do município. A Leandro sabe disso. Passamos pelas mesmas dificuldades para estudar, sem pai, a mãe com pouca renda. E assim tem outros e outros buritienses nessa dificuldade. Espero chegar o projeto aqui. Eu sei que a Câmara já ora com bons olhos e o Legislativo também. Meu muito obrigado a todos. Professor Nunes. Então, bom dia a todos. Agradecer aqui pela oportunidade, ao presidente da Câmara e a todos os legislativos.
Trazemos aqui a proposta já apresentada, já que o Leandro já trouxe quase tudo pronto, né? E aí, no setor da cultura, a gente fala muito nesse sentido, de aproveitar essa oportunidade de ver, porque nós trabalhamos com 3 departamentos, cultura, juventude e esporte. E estamos nos esforçando o máximo para tentar aí atingir o plano de governo do município. E quando o Leandro ele traz essa proposta sobre a cultura, de criar a questão do sistema municipal de cultura, isso é muito importante, senhores vereadores. Porque se esse sistema não for criado, ano que vem nós não vamos receber recursos. Altiblanc ou outro recurso federal que, a partir de 2026, deve cair dentro do Fundo Municipal de Cultura. E a nossa proposta, como ele já apresentou, o que a gente ia trazer já estava tudo dentro desse sentido, além da criação do Sistema Municipal de Cultura, que vai estar o Conselho Municipal de Cultura, vai estar o Fundo Municipal de Cultura, vai estar a Casa de Cultura, também a necessidade da criação do Fundo Municipal de Esporte, né? Então, para a sugestão que trazemos para inserir esse Fundo Municipal de Esporte, esse ano nós resgatamos, aí há mais de 22 anos aproximadamente, onde não aconteciam os jogos escolares, né? E aí as pessoas às vezes ficam com essa dúvida: da onde vem o recurso dos jogos escolares? É da educação? É da Secretaria de Esporte? E aí o TCE nos apresenta isso. Eu não posso tirar do recurso do Fundeb, lá 70, para comprar bola, mandar fazer equipagem e tudo, não é permitido, porque o prefeito pode responder por improbidade administrativa. Dinheiro da educação é para educação. Aí entra esse sentido de quê? Da criação do Fundo Municipal de Esporte, para que a secretaria possa, daí, dar os insumos necessários quanto à questão dos jogos escolares. Os jogos escolares, ele é coordenado em parceria, Jogos Escolares Buritienses, com a Educação e Secretaria Municipal de Cultura e Esporte. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, aqui, além dessas exigências, das sugestões aplicadas pelo confrade Leandro, nós também sugerimos aí a criação, além da criação do Sistema Municipal de Cultura, a criação do Fundo Municipal de Esportes, né, para a gente poder aí se preparar e estar trabalhando. Então, já tivemos aí o GEBS esse ano, falando na área do esporte, já tivemos a Copa Feminina Toninho Francês Futsal, e agora está acontecendo a Copa Toninho Francês Masculino. Então, aos poucos, estamos aí atendendo aquilo que está sendo possível. Mas eu peço a essa casa que possa dar um olhar para essa área da cultura, né, que tem muita coisa para se fazer. Então, nós precisamos desse plano, um olhar diferenciado para esse plano, para nós atender todas as necessidades apresentadas no nosso município, que trabalha com essa questão de 5 áreas. Áreas são um povo misto de cultura, trabalha nessa regionalização, comunidade de Chapada, comunidades ribeirinhas, comunidades semiáridas e comunidades quilombolas, comunidades tradicionais. E cada um vive uma cultura de um modo diferente, né? Então, a secretaria ela está aí apta a trabalhar, mas também nós precisamos de um olhar nesse quesito de solicitar, esse olhar carinhoso, de nos dar aí uma oportunidade para fazer aquilo que fomos convidados, que é a cultura e o esporte. Tá certo? Obrigado. Professor Francisco Luiz, por gentileza. Bom dia. Rapaz, vocês estão desanimados demais. Bom dia. Isso, obrigado. O que a gente tem que sugerir aqui já foi praticamente contemplado na fala dos companheiros, meu confrade Leandro, né?
Então, parabenizá-lo por essa preocupação que ele tem voltado e dedicado às causas nossas, buritienses. Ele falou, a vereadora fez um endosso, entendeu? Abraçou a causa, e a gente lamenta que uma audiência pública dessa aqui, era para estar lotado, esse ambiente, esse espaço, porque é uma coisa que a gente está discutindo, assuntos assuntos de interesse do Buriti por inteiro, e não assim fragmentado como está. A gente lamenta a participação do povo. Depois ele vai na rede social, ele critica A, critica B, critica C, mas participar ele não participa. Eu sempre critico isso. Já critiquei uma vez lá na Câmara dos Vereadores a falta de participação do nosso povo, estou criticando aqui de novo. A hora é essa, da gente abraçar a causa, da gente fazer as nossas sugestões, da gente sugerir alguma coisa que seja de interesse popular. Eu queria sugerir à gestão e à Câmara de Vereadores, porque são ligados à construção desse documento, que vai reger o nosso município aí por 4 anos vindouros aí, né? 2026, 2027, 2028 e 2029. Algumas coisas, como assim, um olhar, vou usar aqui a palavra do meu amigo Nunes, um olhar mais sensível, não só para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, mas também para as outras entidades do município que promovem cultura, que fazem cultura, que são parceiros, estão de braços abertos para o município, que é a ABALC, a Academia Buritiense de Arte, Letras e Ciência, e a AMIB, que, como o nome já diz, AMIB, Amigos, né, de Buriti. Se tiver como contemplar as ações, as atitudes que a AMIB faz, que a BALC promove também, nesse planejamento, a gente fica, como buritiense, como membro da BALC, da AMIB, muito satisfeito com esse olhar sensível para vocês, para esse aspecto. E a outra coisa que a gente sugere aqui é com relação às possibilidades dos concursos. Se já tem alguma intencionalidade da gestão e da Câmara Legislativa com relação a já colocar aí um recurso, já, digamos assim, prevendo a possibilidade de acontecer um concurso para o Buriti, ainda que seja por setores, porque eu acredito que, se for fazer geral, onera demais o recurso público do Buriti, porque o Buriti, o CMS dele, eu não sei nem se existe ou se existe, é muito irrisório. A gente sobrevive de FPM e de emendas parlamentares. Não é isso? E a outra coisa com relação aos jogos escolares. A secretária aqui, dando voz à fala dela, ela não pôde vir, ela pediu desculpa pela estar fazendo um atendimento lá, que não deu para ela vir. Ela vinha, mas quando ela vinha saindo comigo, chegaram um pessoal lá e ela teve que dar atenção. Para a gente não esquecer de abordar aqui, para vocês colocarem o contador, a gestão, a legislativa, no orçamento, recursos que dê suporte para os jogos intraescolares. Mas aqui também a gente acresce o interescolares, porque a gente pode ser intermunicipal e intramunicipal. Uma hora vamos ter que colocar esses meninos para disputar com o Coelho Neto, com o Duque Bacelar, com a Anapurus ou com o Brejo. Como já aconteceu, que eu vi um dia desse aqui, o pessoal estava tudo em Brejo lá, fazendo uma ação lá de cultura esportiva. Então, assim, isso requer recursos, requer gastos, que a gente já pleiteia essa coisa dentro do PPA. O PPA não é a base? Não é o alicerce? Então, que a gente já planeje com muito assim, sensibilidade, essas coisas bem assim, esses assuntos. Buriti é nosso,
A comunidade buritiense é nossa e a gente tem que zelar pelo bem-estar social, psíquico e intelectual, como falou o Aliandro Borges. A gente tem que resguardar. Parabenizo a gestão pelo trabalho que vem desenvolvendo. Eu nunca vi uma celeridade tão grande em termos de obras. Eu sempre sonhei com Buriti sendo um canteiro de obras. E eu estou vendo isso aqui, eu não estou puxando o saco de ninguém, que eu não tenho esse costume. Eu sempre, quando fui fazer parte da conversa com o André, eu disse para ele lá que quando é para elogiar, eu elogio. E quando é para baixar o sarrafo, eu baixo o sarrafo também. Não tem dó, não tem piedade, não. Está fazendo o dever de casa direitinho, eu tiro o chapéu. E eu peço uma salva de palmas para ele. Ele está procurando fazer isso. E é dever da gente, não só os vereadores, como todo buritiense, colaborar com isso. Porque se a gente tiver de mãos dadas, fica mais, digamos assim, fardo mais leve para a gente carregar. Mas se a gente puxar para cá, outro para colar, com dicotomias, fica difícil. A gente tem um bem comum, que é o Buriti. A gente tem um interesse comum, que é a qualidade de vida do povo buritiense. Que a gente lute por isso, que não esqueça de arrolar em ata aqui essa minha solicitação com relação ao orçamento para o jogo escolar, tanto dentro do município como ao redor dos municípios vizinhos. Um abraço para vocês aí, bom dia e muito obrigado pela oportunidade. Houve inscrições ao mesmo tempo, o vereador Rogério Viana e vereador Hélio Flora. Então, qual dos dois, por gentileza? Levante, pode se aproximar aqui um dos dois e, né, para fazer uso. Eu só queria ver aqui com os presentes, alguém fez sua inscrição ou suas sugestões no link disponível pela Prefeitura Municipal? Só o Aleandro Borges? Ninguém mais? Muito bem. Só frisando, houve, né, como já dito aqui, houve esse mesmo momento promovido pela gestão pública municipal, pela Prefeitura, e antes disso, julho, se não me falha a memória, de julho, né, até a audiência pública, estava disponível o link, né, para participação popular, de forma não presencial, através do link lá para você deixar suas sugestões, sua participação popular, buscando, né, melhorias para a nossa população. Com a palavra, o vereador Rogério Viana. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, secretários municipais aqui presentes, representantes da sociedade civil, senhoras e senhores aqui presentes e os que nos acompanham aí pelas redes sociais. Um bom dia. É com grande satisfação que participo desta audiência pública, que tem por objetivo discutir as leis orçamentárias do nosso município, em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que garante transparência e participação popular na gestão dos recursos públicos. E aqui eu quero parabenizar o nosso advogado, né, que explanou aqui muito bem o que são essas leis orçamentárias. Quero agradecer por ter citado o meu nome, porque foi uma luta do vereador Rogério Viana em cobrar estas audiências públicas, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, porque sempre falei a questão da legalidade e quem diz que deve ser promovido não é o vereador Rogério Viana, é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal,
que diz tanto na elaboração, né, que é responsabilidade de elaborar essas leis orçamentárias, é responsabilidade do Poder Executivo. Então, tanto na elaboração tem que ter as audiências públicas, como na discussão, que é este momento que nós estamos vivenciando aqui, que é a discussão dessas leis orçamentárias. Então, há necessidade destas audiências públicas. A lei assim determina. Então, este é um momento muito importante, é um momento em que o Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo e com a população, define as prioridades para o desenvolvimento de nossa cidade. O orçamento não é apenas um conjunto de números, ele é reflexo das nossas escolhas, um instrumento que traduz em ações concretas o compromisso de todos nós com o bem-estar do povo buritiense. E é pensando nisso que apresento nesta audiência algumas propostas e sugestões que considero fundamentais para o nosso município. Algumas das minhas sugestões, das minhas propostas, já foi aqui contemplada aqui pelo nobre amigo Aleandro, uma pessoa que merece, né, tem respaldo, é uma pessoa que sempre procura, né, estar presente na administração pública, mesmo como professor, como jornalista. Então, Aleandro, eu parabenizo também por a sua atitude de estar junto da comunidade e procurar este bem-estar da nossa população de Buriti. Então, os amigos, a primeira proposta ela já foi contemplada, né, aqui, mas eu vou repetir. A nossa amiga vereadora também e presidente da Comissão de Orçamento, ela já falou, né, sobre... Mas eu vou aqui ler, né, porque eu já tinha colocado aqui nas minhas propostas. É o seguinte: proponho a instalação de um sistema de câmeras de vídeo monitoramento, tanto na zona urbana quanto nos principais povoados, onde há maior incidência de criminalidade. Um sistema moderno, capaz de identificar pessoas procuradas pela justiça e de alertar situações suspeitas em tempo real. Esse monitoramento deve ter sua base, isso aqui é uma opinião minha, deve ter sua base na sede da Guarda Municipal, fortalecendo o trabalho das nossas forças de segurança e trazendo mais tranquilidade às famílias de Buriti. A segunda proposta é necessário o aumento do efetivo da Guarda Municipal. Nosso amigo Aleandro aqui já propôs aqui a questão da criação do concurso público, né, para aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Com a disponibilização de mais um veículo para as rondas e o atendimento das ocorrências. A presença da guarda nas ruas é um fator que inibe o crime e traz mais segurança à população. Terceiro, defendemos a criação de um posto de saúde no povoado Belém, garantindo que as famílias da zona rural daquela região tenham um médico mais próximo, sem precisar se deslocar distâncias até a sede. Por que eu coloquei o povoado Belém e não os outros povoados? É porque, quem conhece a geografia de Buriti, aquela área ali, ela está um pouco desassistida, né? Porque ali o Belém, Capão, Carnaubinha, Escriuli, então poderia ficar ali uma região, colocar ali um posto, o Araçá,
e outros povoados, são muitos povoados, né? 317 povoados no nosso município. Então, por isso, a minha preocupação e que seja feito ali um posto de saúde. Quinto, sugerimos a instalação de lixeiras com sistema de coleta seletiva nas principais áreas urbanas, nos povoados e em todos os órgãos públicos. Precisamos avançar na educação ambiental e no manejo correto dos resíduos sólidos, tornando Buriti uma cidade mais limpa e sustentável. Nós vamos ter, Leandro, acho que você tem conhecimento, agora, não sei se é 2025, que vai ter a COP30, né? Agora em novembro, né? A COP30, que é justamente com os municípios vão precisar se adequar a esses cuidados com o meio ambiente. Sexto, é essencial destinar recursos para a aquisição de veículos voltado ao transporte de pacientes que realize tratamento fora do município, porque essa é uma grande preocupação. Eu fico ali, sempre eu estou ali ajudando a minha esposa na farmácia, e eu estou em contato direto às pessoas pedindo, né, a questão do transporte para essas famílias de baixa renda que não têm condição de se deslocar. Às vezes é feito, né, o município encaminha para fora do município determinada pessoa, mas ela não tem condição de arcar com as despesas de transporte. Por isso, eu sugiro essa aquisição desses veículos, pois muitos buritienses dependem desses serviços e é dever do poder público oferecer segurança, conforto e dignidade a quem busca cuidados de saúde. Além dessas ações, também devemos pensar em outras políticas públicas estruturantes, como programa de geração de emprego e renda, com foco na juventude e nas mulheres, capacitação profissional, incentivo ao empreendedorismo local, melhoria na infraestrutura escolar, acesso à internet nos povoados, construção e revitalização de praças e espaços esportivos, valorizando o lazer e o convívio social, apoio à agricultura familiar com assistência técnica e estímulo à comercialização dos produtos locais, campanhas de saúde preventivas e também investimentos em cultura e turismo, valorizando a identidade e as tradições do povo de Buriti. Buriti é uma cidade com aproximadamente 30 mil habitantes, um povo trabalhador, digno e cheio de esperança. Nosso papel como representante do povo é dar voz a essa esperança e transformá-las em ações concretas. Que esta audiência pública sirva para fortalecer o diálogo, garantir a transparência e construir políticas públicas justas, voltada ao progresso e à qualidade de vida de nossa gente. Que as propostas aqui discutidas não fiquem apenas no papel, mas se tornem realidade nas ruas, nos povoados e nas famílias buritienses. Senhor presidente, se me permite, gostaria ainda de acrescentar um ponto muito importante nessa discussão orçamentária, que é a destinação de recursos para as emendas parlamentares impositivas, conforme determina a Constituição. A Constituição Federal, em seu artigo 166, parágrafo 11, e as legislações correlatas garantem que parte do orçamento seja obrigatoriamente destinados a execuções das emendas individuais dos vereadores. Essas emendas são chamadas de impositivas porque devem ser executadas pelo Poder Executivo, respeitando os limites legais e financeiros. Não se trata de privilégio, trata-se de um instrumento democrático que permite a cada parlamentar atender de forma direta às necessidades da população que representa.
São as emendas parlamentares que muitas vezes garantem pequenas obras, mas de grande impacto, como a reforma de uma escola, o calçamento de uma rua, a construção de uma praça, a compra de equipamentos de saúde ou a perfuração de um poço em um povoado carente. Essas ações melhoram o dia a dia do cidadão e aproximam o poder público da comunidade. Por isso, é fundamental que o Orçamento Municipal de Buriti reserve um percentual adequado para as emendas impositivas dos vereadores, garantindo equilíbrio entre poderes e fortalecimento da representatividade popular. Defendemos que, ao se discutir a PPA, a LDO e a LOA, o Executivo assegure a previsão e a execução integral das emendas parlamentares, respeitando a legalidade e, acima de tudo, respeitando a vontade do povo, expressa através de seus representantes nesta Casa. Senhoras e senhores, Câmara Municipal é o poder mais próximo do cidadão e as emendas impositivas são a ponte entre a voz do povo e a ação do governo. Quando o Executivo executa as emendas dos vereadores, ele não faz um favor político, ele cumpre a Constituição e fortalece a democracia. Que o orçamento de Buriti seja, portanto, um instrumento de justiça, equilíbrio e participação, refletindo as verdadeiras necessidades de nossa cidade. Nobre vereador Hélio, eu vou só colocar mais duas situações que foi um pedido de um amigo meu, Dr. Benedito Marques, conhecido aqui por todos, né, um senhor aí que lutador e que sempre está de olho nas políticas públicas de Buriti. Ele pede que seja destinado um recurso para a despoluição do riacho, aqui do Riacho do Tubi e do Riacho Morros, né, porque esses dois riachos são é o cartão postal de nossa cidade. Então, ele faz este pedido. Trago aqui para vocês. O outro é que seja também destinado um recurso nas escolas para que os estudantes eles possam o poder público possa incentivá-los sobre essas políticas de meio ambiente, que nós levamos o conhecimento, que através desses jovens, que a gente leve para as escolas o conhecimento sobre a questão do meio ambiente, para que a gente incentive esses jovens a praticar essas políticas aqui que acabamos de falar sobre a questão da despoluição e a questão também, que foi outro pedido dele, sobre a questão de destinar um recurso para a compra de coletores, para que a gente se destine os nossos resíduos sólidos, o nosso lixo, de maneira seletiva. Então, aqui eu deixo o meu muito obrigado à população de Buriti e que a gente continue discutindo, que a gente possa, através das emendas, aqui já falado, que o corpo técnico da Câmara Municipal possa trazer essas demandas, essas propostas, para que se possa fazer essas emendas, para incluir aí no orçamento público da nossa cidade. Então, meu muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada, vereador. Agora seria o vereador Hélio, mas numa quebra de protocolo, nós vamos antecipar aqui a foto, né? Por gentileza, porque está se dispersando, né? As pessoas estão saindo, então precisamos desse registro, tá? Então, por gentileza, todos aqui à frente,
e logo em seguida voltaremos aqui com as falas. Muito obrigada pela compreensão. Peço que todos possam se fazerem presentes aqui na foto, por gentileza. Quero agradecer a participação de todos aqui nessa foto, né, que irá para o mundo, né? Então, muito obrigada a participação de todos vocês. Agora, com a palavra, nosso ilustríssimo vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Hélio Flora. Presidente da Câmara, Celano, todos os professores presentes, professores já diz profissional. Que falta de conhecimento, que falta de atenção, a distância do povo de Buriti nos atos públicos. Muito triste, mais uma decepção. Para mim Sou Leandro Borges, eu lhe digo e digo para o senhor Lulu, vereadora André e todos aqui presentes, professores, doutor Andrei, que tanta gente faltou nessa manhã de hoje ver as colocações do professor, que nem o Andrei colocou aqui as riquezas futuramente de um município desse. Está na cara que o povo não quer contribuir. Minha reclamação é a distância do povo. É a distância do povo. Não há um governo no mundo que faça um governo sem a participação do povo, professor Leandro. Não tem. Eu esperava aqui hoje, vereadora Andréa, as lideranças da Pitombeira, eu esperava aqui hoje, as lideranças do Baixão do Cedo, eu esperava aqui hoje a liderança de cada bairro dessa cidade. Eu esperava aqui hoje as lideranças da Igreja Católica, eu esperava aqui hoje a liderança da Assembleia de Deus, da Batista,
e de todo aquele povo saibo, para levar para seu bairro, para sua comunidade, para o seu povoado, as questões futuras de um município que está tanto precisando de a contribuição de alguém que sabe, para levar para aqueles que não sabem. Aqui está quem sabe. Nós estamos falando aqui, presidente Cirlando, para quem sabe já. Eu represento a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, parabéns. Mas, meu Deus do céu, nós tivemos também numa audiência pública, lá na Câmara, travemos coronéis, trouxemos delegado, trouxemos todo mundo. Onde o professor Leandro Borges falou de uma coisa que nós não estamos vivendo no município desse por questão da violência. Eu não estou podendo visitar os grandes povoados desse município com medo. Eu não tenho um carro, eu tenho uma moto e tenho muito medo de me locar lá para Pitombeira, lá para Barra Nova, Baixão do Cedro, Conceição, enfim, todo o município de Buriti. E, vereador Rogério, nós discutimos a criação de um fundo nesse dia para a segurança de Buriti. E como muito bem você colocou, presidente Cirlando, nós temos que criar esse fundo, colocar nessa pauta que estamos aqui hoje discutindo a criação do fundo de segurança para esse município, que para mim tem que ser caráter de urgência, imediatamente, porque no momento é o que mais o Buriti precisa, de segurança. Nesse instante, nós temos que criar um fundo de garantia para a segurança de Buriti. Até mesmo na Pitombeira outro dia, não estava não, professor Leandro, não? A gente falou numa gurita, que seja instalada uma gurita no povoado de Pitombeira, abastecida por guardas municipais e policiais, com viatura, o apoio total, todo aquele setor. Aonde circula essa beira de rio toda, para que com rádio de som, aqueles rádiozinhos, transmitor, Baixão do Cedro, Conceição, e aqui na saída, para que circulem os ataques e o fugitivo daquele que faz o ataque. Para mim, é o plano principal que deveria acontecer. Isso nós já colocamos lá no plano, no projetão que criamos nesse dia, a Câmara Municipal, que, como é dificultoso para o povo comparecer, nós fomos até lá. E aqui eu convido o presidente, tem 2 povoados se manifestando querendo, todos os professores que precisar, que queiram acompanhar nós, a Conceição aqui, dos franceses, está lá o colégio, Cirlando, presidente, e também o Baixão do Cedro também está se manifestando. Nós vamos nos sentar, debater, já que o povo não vem, nós temos que ir até eles. Porque o Buriti tem que mudar essa história. O povo está dormindo, o povo não quer, parece que não acredita mais. Se você perguntar por aí, o que é que significa audiência pública, o que é que significa LDO, o que é que significa lousa, o que é que significa PPA, Rogério? Ninguém sabe. Sabe? Sabe, professor Lulu? Sabe não, senhor. Aqui está o futuro, vereador Joab, parabéns estar presente. Aqui está o futuro de uma estimativa do ano 2026, ou seja, futuramente. Aqui a gestão, o prefeito, tem tudo aqui em mão. Os vereadores, a Câmara tem tudo em mão. Sabe que nós não temos nesse tempo? É o povo que não está aqui para ajudar a discutir as suas preocupações, as suas necessidades do seu povoado, do seu bairro, da sua comunidade. Fica difícil essa história bem aqui. Quando tu vai para um campo, só uma comparação, que entra 11 jogadores de um lado, entra 11 jogadores de outro, que não tem nem um torcedor ali, o jogador roga, mas roga muito ruim, porque não tem o apoio do torcedor. E aqui, essa audiência pública está faltando um apoio do povo, que tanto precisa. E quem mais precisa são as comunidades do interior, são os bairros do interior, que vivem ameaçados pelas coisas perigosas, vive ameaçado pela saúde, vive ameaçado pela segurança, vive ameaçado pela educação. Eles têm que trazer o projeto dele. O professor está lá na sala de aula fazendo a sua parte, o secretário está fazendo a sua parte, o prefeito está tentando fazer a sua parte, a Câmara, estamos aqui, está aqui.
Muitos dias essa audiência está marcada. Aqui era para estar lotado, mas muito lotado. Todo mundo trazendo seu projeto, todo mundo trazendo a sua reivindicação, todo mundo trazendo a sua cobrança. Desde quando eu cheguei na Câmara, eu falo isso. A Câmara está de braços abertos. Vamos caminhar junto. Vamos gerar essa corrente. Mas não, está difícil, professor Leandro. Mas mesmo assim, nós não vamos desistir. Vamos para frente. É isso que eu queria aqui dizer, que foi explicado aqui pelo Andrei, pelo Aleandro, pelo Rogério, pela vereadora Andréa. Essa história já está há muito tempo jogada no ar, está na fila esperando o povo. Mas, meus irmãos, amigos, vocês têm que entender, sem a participação de vocês, não vai ter prefeito bom no mundo, não vai ter Câmara boa no mundo, porque ninguém pode obrigar ninguém a querer uma coisa que alguém não quer. É difícil, muito difícil. Para tu mudar, tu tem que mexer na tua mente, tu tem que mexer na tua consciência. Eu tenho que vir, olha, gente, vai ter uma audiência pública, bora pegar 10 pessoas daqui da minha comunidade, outro pega 10, bairro tal vem, e aí sim, quando o Rogério coloca as suas colocações, se tem 10 pessoas do eleitorado dele aqui, o Rogério sai abastecido, sai forte, a Andréa sai abastecida, sai forte, meus 10 eleitores, que me trouxe o problema da minha comunidade, que trouxe o meu problema do meu reduto, o Silano da mesma forma, e o Joab da mesma forma, a gente da mesma forma, e o professor também se sente muito bem assistido, muito bem abastecido pelo aquele povo que está querendo. Mas está difícil, porque não é só essa, é várias audiências públicas que foi criadas nesse município que o povo não quer. O povo não vem, não acredita nada, porque o povo interessa nas coisas que eu não quero nem dizer. Mas, de qualquer maneira, não vamos abandonar, não vamos deixar de mão, porque o nosso compromisso é mudar essa história e trazer o povo mais para perto da Câmara, mais para perto do governo, e se eles não vêm até aqui, nós vamos até eles. Um abraço a todos, meu muito obrigado, fique com Deus, amanhã será outro dia, pode ser que esse povo tenha outro pensamento de procurar a Câmara, procurar o governo, para contar suas necessidades, para que nós tomemos as medidas cabíveis. Muito obrigado. Senhoras e senhores, encerrado as inscrições, vereador Joábio? Então, encerradas as inscrições, encerramos aqui esse momento da audiência pública. Agradeço a todas as manifestações aqui como presidente da comissão e iremos filtrar e acrescentar nas diretrizes, né, já estou aí, né, com a 10ª diretriz, já solicitei a equipe técnica e jurídica da casa para que transcreva como uma emenda parlamentar, aqui da vereadora Andréa Costa, e iremos, sim, filtrar as demais sugestões colocadas aqui nessa manhã e, assim, formular de forma participativa todas as sugestões via internet, né, via link e presencial aqui nessa manhã, na manhã do dia 28 de outubro de 2025. Quero agradecer imensamente a presença, a colaboração do presidente da Câmara, vereador Cirlando Santos, do nosso vice-presidente, vereador Hélio Flora, a presença do vereador Joábio Cardoso, do vereador Rogério Viana, e a todos os que tiraram aí um momentinho e se fizeram presente, apoiando de forma presencial e participativa nesse momento de construção de melhorias significativas
para o nosso município. Muito obrigada. Um bom dia.